Olá! Hoje nós vamos fazer mais uma pantufa. Aqui eu coloquei 36 pontos iniciados com linha de outra cor. Depois eu chamo para trabalho mais 32 agulhas. Essa quantia é pelo tamanho da minha pantufa. Cada pantufa, cada pé tem uma medida diferente. Para as agulhas para cima e enrolar com o fio principal. Levo o trabalho que ele pegue todas as agulhas que estão na máquina. Para trabalho, é claro. Inclusive essas que estão com linha de outra cor. Porém, o lado que foi enrolado eu preciso erguer agora, no início, para que elas trabalhem normalmente, sem problema. Pelo menos as 6 primeiras carreiras. Essa eu vou fazer lisa. Essa parte eu vou fazer lisa, mas nada impede de fazer com qualquer tipo de ponto, menos rendado, é evidente, porque o rendado para uma sapatilha, para uma pantufa, ficaria meio estranho. Então, eu vou seguindo reto até chegar na medida que eu tenho de 23 centímetros, que chega nessa parte aqui, 23 centímetros de comprimento. Aqui eu fiz 90 carreiras e já atingiu a medida de 23 centímetros. Conto aquelas agulhas que foram postas com linha de outra cor, deixo elas elevadas por enquanto. Eu vou remalhar esses pontos do cano. Cheguei nessa extremidade, dispenso as outras agulhas e vamos trabalhar apenas com essas que estão elevadas. O que é essa parte? Essa parte é o dorso do pé, a parte de cima do pé. Aqui eu vou fazer listinhas. Faço uma carreira para a esquerda. E vou começar a listar na esquerda, e não nessa parte da frente. Aqui caberia jacar, caberia ponto em relevo, trança. Qualquer tipo de enfeite nessa parte ficaria muito charmoso, muito bonito.
Faço uma carreira para a esquerda e tiro com linha de outra cor. Dou uma sobra de fio para costura invisível. Essa parte listada que nós fizemos agora deu 4 centímetros de largura, ou 4 centímetros de altura. Próxima etapa, costurar o início, que foi com linha de outra cor, com esse final, que foi em linha de outra cor. Então, costuro em ponto invisível essa parte aqui. Eu vou fazer isso e já continuamos. Costurei a ponta, franzindo e arrematando bem. Agora, atrás, igual ao que costuramos em blusas normalmente. 2 carreiras de um lado, apanho 2 carreiras do outro e vou fazendo a costura todinha até chegar próximo ao calcanhar. No calcanhar também eu preciso fazer um franzidinho para ele não ficar reto, bicudo. Esse é um modelo bem simples de fazer, bem fácil também. Chegando próximo ao calcanhar, faço o franzido primeiro, passando a agulha por entre as carreiras e depois arremato. Se eu não fizer esse franzido, forma um bico aqui embaixo. Isso não fica muito bem, não acomoda bem o pé. Aí, vou pro lado de dentro e costuro. Assim, por fora, ele fica arredondado. E é essa a intenção também. Como aqui eu quero voltar o fio para fora, para acabar melhor essa costura, por isso é sempre bom dar uma sobra grande de fio. Eu venho pro lado direito do trabalho e já arremato melhor aqui, mas primeiro eu tinha que firmá-lo por dentro. Levo o fio novamente para dentro e arremato. A parte de cima, o cano, precisa de acabamento. Pode ser feito crochê, pode ser feito uma barrinha, pode ser feito o que for. Eu vou colocar um acabamento bem bonitinho, feito em máquina. Ponho 3 agulhas para trabalho. E vou achando laçadas e colocando ali na agulha do meio. Começo na parte de trás, que fica mais fácil. Primeiro parte acionado. Achando laçadas e colocando na agulha central.
Assim ele vai formando um acabamento que enrola e fica bonito no lado direito e no lado avesso também. Às vezes, nessa parte inicial aqui, onde foram enroladas as agulhas, às vezes a laçada fica muito estranha. Então eu pego duas, a do ponto da frente e a do ponto de trás. Na próxima, a mesma coisa. Assim ela vai ficando mais delicada e não aparece grosseiro ali o acabamento. Faço toda a volta e acabo novamente com 3 agulhas. Depois, arremato uma sobre a outra para finalizar o acabamento superior. Nossa pantufa com esse acabamento em cima fica muito bonito. Acaba, limpa e deixa o trabalho quase profissional. Essa é uma pantufa para uma pessoa que tem problema no pé. Ela tem um pé mais gorduchinho. Como eu faço para medir caso a pessoa não tenha esse problema com o pé muito gorduchinho? Imaginem que isso daqui seja um pé. Tenho 2 medidas que eu preciso tomar para fazer qualquer trabalho de pantufa. A primeira é o comprimento do pé. Se eu não quero medir esse comprimento, pego o número do calçado. O número do calçado varia de país para país praticamente. Na Europa é um tipo de numeração, na Ásia é outro, nos Estados Unidos é outro, no Brasil é outro. Então, é melhor tomar essa medida ou na própria pessoa ou procura na internet, tem sites que mostram a relação entre número de calçado e centímetros. Porque você precisa ter os centímetros certo para calcular quantos pontos colocar na base da tua pantufa, que vai ser o corpo dela todo. Depois, a outra medida é da largura do pé. Dependendo do modelo, mede-se nessa altura aqui, antes que a canela comece, ou um pouquinho mais para baixo, dependendo da abertura que você tenha. Essa daqui eu fiz 23 centímetros até a parte superior, até o dorso. 23 centímetros e depois mais 5 centímetros de dorso, para que ela ficasse com essa largura toda aqui. Foi medido onde? Não tão na canela, não tão nessa parte, um pouquinho mais para baixo. Isso me deu 23 centímetros. Depois a parte do dorso em cima, a abertura, essa parte onde foi feito o listadinho, 5 centímetros. O total dela ficou adequado para esse modelo aqui, para essa pessoa. Deu 27 centímetros no total. Eu tenho também que colocar embaixo uma palmilha, para ela conseguir andar, não pegar friagem no pé. Essa eu consegui comprar pronta. Faço a passagem da cola ou uma cola especial, cola de sapateiro, eu não gosto muito de usar. Então, eu prefiro costurar. A palmilha, ela vem com furinhos. Eu consegui em loja de aviamentos, em armarinho. Ela vem com furinhos para fazer crochê, eu acredito. E pode ser costurada na lateral do tricô aqui. Colocando por dentro uma garrafa, por exemplo, uma garrafa PET, você tem a forma dela firme para conseguir costurar. Faço sempre um pontinho em cima, um pontinho embaixo e depois vou fazendo a volta toda em ponto caseado, que daí ela fica com um solado um pouquinho mais resistente, que não esgaceie tão fácil a malha e também proteja da friagem. Esse é um modelo que pode ser feito inclusive para crianças, guardadas as proporções, sempre medindo, fazendo uma amostra de quantia de pontos que você precisa, porque varia também a quantia
de acordo com o tipo de linha que você usa. Essa é uma linha grossa, eu fiz na regulagem 9. Se você faz uma linha mais fina, é evidente que não vai dar a mesma quantia de carreiras nem os centímetros, né? Bom, nossa ideia então para hoje é uma pantufa feita na máquina. Simples e que pode ser feito em qualquer outro tamanho também. Ok? Bom trabalho!